Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa também. Que Deus possa falar conosco, que possamos ter mudanças, que possamos ter essa presença em nossos corações. Caráter, arrependimento, há uma ligação de como influenciará esse caráter, o nosso arrependimento, aprender a assumir as nossas fraquezas e as nossas responsabilidades. Quando assumimos responsabilidades, afeta diretamente no nosso caráter. Quando nós assumimos as nossas fraquezas, também afetará o nosso caráter. Quando nós nos arrependemos, é uma mudança radical ao nosso caráter. Falamos sobre Samuel, sobre o tempo em que ele estava vivendo, sobre as crises que estavam ao seu redor, como que estava ali a nação recém-formada, com pouco tempo, mas a nação de Israel, que ela vem tomando formato, né, de um povo que só levantava a tenda, vai crescendo esse povo de Deus, vai se tornando assim a nação de Israel e tomando formato. Mas qual era a situação? Crises. Crises que afetam o espiritual, uma crise espiritual. Vamos fazer uma leitura no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a versão que eu irei ler é NVI, 1 Samuel, capítulo 2. Será que é fácil nós assumirmos responsabilidades? O que vocês acham? É tranquilo? Pode falar, para mim é fácil, eu assumo todas as minhas responsabilidades. Mas é amplo. Vamos ler a partir do versículo 29. Vamos falar mais um pouco sobre a vida, um pouco de dois personagens. Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão ainda no vigor da sua vida, morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer.
quando lemos o fim anunciado à casa de Eli, é algo assustador, não é? O que vocês acham dessa? E eu tenho no meu coração um propósito que possamos, quando estudar o Antigo Testamento, quando estudarmos a Bíblia, eu vejo a Bíblia toda como uma história de amor. E esse é o meu, pelo menos, propósito que eu tenho com Deus, que você consiga ver amor nesse texto, em todos os textos da Bíblia. Mas, quando também nos lembramos de como Samuel ficou ao ouvir o que Deus iria fazer, Samuel também ficou assustado. E ele simplesmente dormiu, continuou lá no seu descanso e não falou a Eli, porque ele temeu falar com ele. Assustadora essa mensagem. O que vocês acham? Vocês teriam facilidade para falar uma mensagem dessa? Não é uma mensagem fácil. E fica difícil também nós conseguirmos ver esse amor às vezes. E o quanto isso vai influenciar também no nosso caráter. Vamos ler mais 2 textos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Só imaginem, vocês vendo como povo, porque nós iremos abordar esse texto, vocês como povo vendo as coisas erradas acontecendo aqui, e o pastor não fazendo nada, vendo a mim fazendo coisas erradas, ou qualquer outra pessoa, e ele deixando aqui pregar, servir. Agora vamos olhar, como vocês olhariam o pastor? Vocês não colocariam em dúvida o caráter do pastor? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Só que quando lemos somente o texto, cadê o amor de Deus? Aonde está o amor de Deus? Não é difícil? Mas agora eu mudei a ótica. Coloquei eu profanando aqui, fazendo aquilo que não é agradável a Deus na minha vida, e você perguntando, o pastor vai deixar aquele diácono pregar? Não é isso? Já mudou um pouquinho. Vamos ler agora Hebreus 12, versículo 16 e 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus 12, 16 e 17. Mais um desvio de caráter, mas como a Bíblia trata aqui, imoral e profano. Vocês lembram o que Esaú fez? Ele trocou o direito do filho primogênito que existia por um prato de lentilhas. E aí, novamente, podemos pensar, que agressividade, que rigidez. Por causa disso, tratar Esaú como um imoral é só um pecadinho. Vamos orar. Senhor, não seja, Deus, que simplesmente palavras de homem, seja, Deus, a sua palavra, limitado, ó Deus, a tua vontade, Senhor, limitado aquilo que a igreja precisa para se alimentar, Deus, aquele que está em casa, aquele que o Senhor chamou, Deus.
aquele que o Senhor está levantando, ó Deus, para ser um adorador para Ti, Senhor. Para as nossas vidas, Deus, seja o suficiente, Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Que não haja, Deus, nenhuma palavra, Deus, a mais daquilo que o Senhor tem para falar e nenhuma palavra a mais do que existe na Tua verdadeira palavra, Deus, que é a Bíblia Sagrada, a Escritura, ó Deus, que o Senhor deixou para que nós aprendêssemos sobre Ti, Senhor, e aprendêssemos sobre salvação e o que Cristo fez e Ele é na nossa vida, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ouvir o Senhor falar com os ouvidos atentos, assim como Samuel, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quem aqui já pisou na bola? Não é jogando futebol, não. É pisar na bola de fazer algo errado. Quem aqui já pisou na bola? Tropeça, cai, né? Quem faz algo errado? Já aconteceu algo ruim com você por alguma imprudência? Ou falta de paciência? Faltou paciência e aquilo trouxe uma consequência ruim, uma imprudência, um acidente. Eu já bati com carro por imprudência. Não sei quem aqui já bateu com carro e fala, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter aguardado, eu poderia ter me prevenido, ou até mesmo quebrado alguma parte do corpo, se machucado. Já aconteceu com você? Você já pisou na bola e aconteceu algo que depois você viesse a se arrepender? Um prejuízo, um acidente, uma consequência em seu corpo ou saúde? Às vezes acontece. Às vezes, temos um arrependimento que nos traz profunda tristeza. Ficamos profundamente tristes. Às vezes, lágrimas não param de cair. O chão já se abriu para você? Quando o chão se abre, parece que tem um buraco infinito que não paramos de cair. Quando nós perdemos tudo, quando a esperança se vai, o coração bate forte, nós começamos no desespero, gritamos, e parece que ninguém ouviu e nada mudou. Grito, choro, uma insensibilidade começa a ser percebida ao seu redor. E às vezes uma aparente insensibilidade de Deus. Nunca aconteceu isso contigo? A insensibilidade de Deus. Entre aspas. Dá para preparar um estudo. E aí nós pensamos, somos seres humanos, e nós erramos, por que tanta insensibilidade? Às vezes, nós acusamos. Você pede uma chance, e parece que ninguém oferece essa chance. E às vezes nós também passamos a falar, as pessoas só sabem julgar, não é assim? Nós, quando estamos nessa situação... Só que é muito interessante quando nós pensamos nessa questão de também julgamento. Quando você diz que as pessoas só sabem julgar, você não está julgando? Já parou para pensar que é um julgamento isso? Você está julgando os outros. Mas nós reclamamos, é cíclico, né? E nós entramos no que nós chamamos na programação em loop. É um loop. Eu falando que as pessoas estão julgando e eu julgando. Até onde vai esse loop? Até onde nós definirmos um basta. Em Hebreus 12:17, tem um detalhe que
de Esaú, essa parte mais que a gente vai falar sobre ele, depois vamos tratar mais um pouco sobre o caráter dos filhos de Eli também, e ver alguns pontos de semelhança. Quando você percebe esse ponto do texto, fala assim: embora buscasse com lágrimas, a bênção com lágrimas. Ainda que com lágrimas, alguns textos falam assim. Não tem quando você chora porque aconteceu algo, porque você quer ser... não faça isso, por favor, me perdoe. E a gente chora, e parece que a gente não recebeu perdão. E a própria Bíblia diz algo assim: não achou lugar de arrependimento, ou não teve mais como alterar a decisão. O terror de Esaú não era quem ele ofendeu, mas era a penalidade que ele sofreria pelo pecado. Uma pessoa arrependida não chora pelo que perdeu, mas por quem ele ofendeu e a quem ele ofendeu. Entenderam isso? O seu choro é pela mágoa. Quando o seu filho erra com você, você não se sente feliz quando você percebe que ele pede perdão para você. Não tem a ver com o objeto simplesmente que perdeu, mas que ele se arrependeu, que aquilo gerou uma ofensa a você. Ou você fica simplesmente feliz porque ele chora, mas ele volta a praticar. Ninguém fica feliz com isso. O que simplesmente ele queria era mudar a determinação do pai dele. Me dê a bênção que eu perdi. Nós precisamos entender que nós não podemos abandonar Cristo pelas tentações que vêm nos dias atuais. Existia uma fragilidade em Esaú, e ele abandona uma marca que ele tinha, um compromisso, algo determinado por Deus, por causa da fome que ele sentia, ou seja, por prazeres momentâneos, prazeres passageiros. E nós precisamos entender as tentações que vêm no nosso dia a dia. Às vezes, nós não vemos a gravidade do que nós fizemos de errado e choramos só pelo que perdemos. Assim, vendo a gravidade, Eli deveria honrar a Deus, pensar em quem foi ofendido. Quando Eli se depara com o que os filhos estavam fazendo, ele foi chamado a pensar em quem estava sendo ofendido com aquela situação. Então eu gosto das pessoas, como que eu vou corrigir? Como que eu vou fazer? Mas, e ficamos parados. Eli deveria honrar a Deus, pensar em Deus. E o texto de 1 Samuel, capítulo 2, 29, na parte final: porque você honra seus filhos mais do que a mim. O caráter, ali no meio, o caráter que é revelado de Eli pelo próprio Deus. Você não está me honrando. Mas, como não estou te honrando, o que eu posso fazer? Eu vou contra os meus filhos? Eu vou contra essas pessoas? E quem eram esses filhos de Eli? O que eles estavam fazendo? Com o que eles se importavam? A Bíblia, repito, é um livro, uma história de amor. Constantemente, Deus insistindo:
fique na minha presença. No versículo 12 de 1 Samuel 2, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Os filhos que não conheciam a Deus, ou que eles não se importavam. Como que eu posso, com o meu caráter cristão, perceber que os meus filhos são ímpios e simplesmente ficar parado? Então está falando para quê? Para eu não amar meus filhos? Se temos filhos ímpios e deixamos assim, você não está amando o seu filho, ou a sua filha, ou qualquer pessoa perto de você. Porque o fim dele não será bom. Nós podemos chorar, não podemos? Já que, então, está doendo o coração pelo que o seu filho está fazendo, então chore. Você pode fazer o que mais? Como desenvolver o caráter dos filhos? Como você mostrar que você tem um caráter para Deus? Seu caráter não é falho constantemente. Você pode orar pelo seu filho. Você pode clamar pelo seu filho. E você pode dizer, se fosse o caso aqui, Alfredo, você não vai pregar mais não. Isso não é matar de quem você gosta. Isso não é matar seu filho. É ensinar a ele o caminho que ele deve seguir. Você deve ensinar o caminho a qual ele deve trilhar. Você deve levar o seu filho a conhecer a Deus. Clame pelo seu filho e se importe com o Senhor. Seja servo de Deus. E quando eu falo filho, não é só filho, se estende a qualquer coisa, qualquer pessoa que por algum motivo está sendo esse impedimento para que você tenha um caráter limpo diante de Deus. Um caráter de quem se importa com as coisas de Deus, com aquilo que é santo. Eles eram filhos insatisfeitos. Eram pessoas insatisfeitas. E aí nós trazemos para a nossa vida. Às vezes nós somos filhos insatisfeitos e colocamos Deus, o Senhor, em segundo lugar. Vocês já colocaram Deus em segundo lugar? O que vocês acham? Eu já coloquei em último. Nem segundo, acho que tinha um monte assim. E coloca em último. Não colocamos Deus? Nós mudamos a fila e falamos: Deus, isso aqui é prioritário. É comum isso acontecer. O que não é comum é Deus falar contigo, te orientar. Filho, acorda. Repreende. Não é comum ouvirmos Deus nos repreender, mandar nós acordarmos. O que será da nossa vida sem Deus? O que será do seu futuro? Qual é o futuro do filho que você ama sem Deus? Qual futuro pode existir para qualquer pessoa na humanidade sem Deus? Por mais que tenha riquezas, qual o futuro do Bill Gates sem Deus? Tem tudo? Tem, mas qual é o futuro dele? Todo ser humano tem o mesmo futuro. E ele pode ser modificado, transformado, resgatado, liberto. Vamos ler versículo 13 de 1 Samuel 2 até o 17.
nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, enquanto estava cozinhando. Ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, porque primeiro o Senhor. Se queimarem, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então não há condições de nós tratarmos o que é santo, né, de maneira mundana e achar que Deus ficaria feliz com isso. Deus não tem como se alegrar daquilo que está sendo feito errado. Quando ele pede primeiro lugar, ele tem que estar em primeiro lugar. E o povo aqui se queixava, reclamava. Então é aquele exemplo que eu falei. As pessoas estão vendo, mas os protestos eram inúteis. Eli estava incapacitado em seu caráter. Com todos os avisos, com o povo reclamando, se queixando, Eli ficou o quê? Inerte. Eli ficou parado. Estava com seu caráter voltado para as coisas daqui, impotente em poder corrigir os da sua casa. Ao mesmo tempo que esse caráter de insatisfação também acontece, porque os sacerdotes podiam se alimentar. Eles não ficavam sem alimento. Eles tinham direito. Mas, primeiro, o Senhor. Não é assim na nossa vida? Nós temos os nossos direitos, nós podemos fazer as nossas coisas, mas, primeiro, o Senhor. Se nós não tivermos esse caráter e não prestarmos atenção em pontos assim, nós deixaremos Deus de lado. Nós não ficaremos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. O que Deus te deu? O que você tem hoje aqui na sua mão? Quando você voltar para casa, talvez aquela sua necessidade, o que você tem? Esteja satisfeito com aquilo que Deus está colocando na sua mão. Seja uma pessoa satisfeita com Deus. Isso quer dizer que eu não posso trabalhar, buscar provisões? Não tem a ver com isso. Tem a ver com você dedicar a sua vida a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, quando você tiver uma decisão importante, você vai tomar uma decisão diante de Deus. Quando você tiver uma decisão importante no trabalho, na escola, na faculdade, diante das pessoas, você vai tomar uma decisão diante de Deus, e mostrando que Deus é o primeiro lugar na sua vida. Eles tomavam a gordura à força. Quando o povo queria fazer direito, eles pegavam a força. Olha, a parte da gordura tem que queimar. Quando queimar, pegue o que quiser. Não é assim que está o texto? Pegue o que quiser. E o que ele falou? Não quero carne crua, não. Manda para cá. Deve ser aqueles que gostam do churrasco mal passado, né? Eu quero churrasco mal passado para mim, porque é o mais saboroso. Só que eles não tinham direito àquilo ali. Eles queriam aquilo que é do Senhor. O que na sua vida é do Senhor? O que nós estamos usurpando de Deus? O que nós estamos tomando
a força? Qual parte da nossa vida precisa se enquadrar nos padrões de Deus? E no meio desse cenário, em que Israel estava perdido, né? E mais ali os sacerdotes servindo, crescia Samuel, que nós falamos na parte da manhã. Samuel crescia. Do versículo 18 ao 21, Samuel se torna um rapaz totalmente íntegro. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. As Escrituras levam a sério a consagração dos filhos ao Senhor. Desviar um desses pequeninos, então a consagração dos filhos ao Senhor é algo sério. O caráter agora de Eli e o caráter de Ana, que foi confundida com alguém que estava embriagada, no momento que ela estava chorando por um filho. Era o clamor de Ana ter um filho, era o desespero dela ter um filho, e ela, de forma paciente, confiou no Senhor. Ela esperou em Deus. Percebam o que ela continua fazendo aqui. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica. Ou seja, ela tinha um cuidado e preparava a túnica de uma maneira que pudesse suportar o crescimento de um ano. Né? Não sei como era a túnica, não temos foto disso, né? Não existia. Mas o que se entende é que a túnica servia para o ano todo. O cuidado que Ana tinha com as coisas de Deus, com aquilo que era de Deus. A diferença do caráter de Ana do caráter de Eli. E como influenciou na vida de Samuel. O choro de Ana veio trazer transformações para Israel. Ela sofreu, ela chorou. E depois de ter um filho, ela ainda diz: eu vou entregar para o Senhor aquilo que ela mais desejava. Ela entregou, colocando Deus em primeiro lugar. O exemplo de Ana e o exemplo de Eli para os filhos. Ana coloca Samuel diante do sacerdote Eli para servir no templo, e era aquilo que ela mais queria, que ela sofreu, e ela fez um voto com Deus, e ela consagrou Samuel a Deus e entregou aquilo que ela tinha de mais valioso. O choro valeu a pena, não é isso? Quando nós choramos e confiamos com integridade diante de Deus. Se manter firme. E ela recebe quantos filhos agora? 5. 5 filhos. Entre filhos e filhas. Tem 5 filhos. Então, ela deu. Isso também é um simbolismo para nós entendermos quando Jesus nos chama, porque nós não abandonamos algumas coisas, não deixamos algumas coisas para trás, nós não oferecemos a nossa vida e às vezes parece que é em vão o nosso trabalho, às vezes parece que não está andando e isso afeta o nosso caráter diante de Deus, parece que as coisas não mudam, parece que Deus não existe. Não é assim? Às vezes não parece que Deus não existe? Ou só eu sinto isso? Você não sente isso? Que às vezes parece que Deus não existe. Parece. Por quê? As nossas percepções são como uma miragem no deserto. Você vê algo,
Mas aquilo não é verdade. A verdade é aquilo que João viu, uma cidade de ouro com ruas de ouro descendo no final para aqueles que se mantêm perseverantes. E eu gosto de falar daquilo que nós receberemos, porque esse é o tesouro pelo qual nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Esse é o maior tesouro, a cidade real, celestial, descendo para toda a eternidade. Então é para isso que nós consagramos os nossos filhos a Deus, consagramos as nossas vidas a Deus, para sermos totalmente de Deus, para que a nossa família seja totalmente de Deus. Não é uma punição porque nós não gostamos dos nossos filhos, mas é porque o nosso amor é tão grande que queremos que eles estejam nessa cidade celestial. E nós moldamos o nosso caráter para ter um caráter de Ana, que perseverou e entregou tudo porque disse: o Senhor é tudo para mim. Não há esperança sem Deus. E a decisão dela fez uma grande diferença em Israel. O choro dela, aquilo que Deus fez com que ela viesse a ter um voto, que ela viesse a crescer, fez com que dias que não se ouvia o Senhor, agora Samuel está ali e Deus fala diariamente com ele, constantemente com ele. Já não eram dias tenebrosos, aonde a palavra de Deus pouco se ouvia. E o que Jesus diz para todos aqueles que largam tudo e o seguem? O que Jesus diz? Mateus 5, 3, 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Chora pelo pecado. Chore pelo seu pecado, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Não há nada que nós não venhamos a entregar a Deus, que nós não recebemos em muito maior valor. Não há nada da nossa vida que nós venhamos colocar diante de Deus que nós podemos dizer: perdi meu tempo. Eli estava perdendo tempo. Mas Ana perdeu tempo? Será que Samuel perdeu tempo? Vamos voltar em 1 Samuel 2, versículo 22. Já viu algumas pessoas radicais? Não olha para mim. Dura, não é isso? Dureza, pega. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra um outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. A repreensão branda é a ausência da mesma. É a mesma coisa de não ter. Não, meu filho. Tá, vai continuar? Tudo bem,
não pode exagerar, mas não pode ser frouxo. Frouxidão. Não ajudou. Ajudou? Não ajudou. Nós iremos exagerar para qualquer lado. Isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos. Vamos ter que equilibrar na correção. Mas precisamos perceber, poxa, não está certo isso. Exagerei aqui. Mas precisa ser firme. Senão, eu vou ouvir o choro de Esaú, está tudo bem. Chorou, se arrependeu, estou o quê? Com peninha. Só que pena não leva ninguém para o céu. Pena não salva. Os filhos não ouviram. Não, eu fico imaginando, não, meus filhos. Como assim? Olha, vocês não vão poder mais servir. Peço a Deus, pode falar com a maneira do amor que você pensar, que tem que falar. Mas olha, aqui está fora. Vou orar pela sua vida. Aqui está fora. Vou orar, meu filho. Vai chorar, vai entregar a oferta, fazer igual Jó. Mas fala e fica parado. Resolveu? O que vocês acham? Resolveu? Alguns são radicais, então eu volto a falar, e outros são frouxos. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio. Um caráter de Eli, ele não era voltado para o Senhor. A Bíblia diz que ele era voltado para os seus filhos. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Ainda que aquilo venha a ser como, não é isso? Feriu. Mas eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus, Ele merece o primeiro lugar. Cuidem dos seus. Tenha esse caráter em que você passa para aqueles, olha, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Infelizmente, aqui você não pode colocar a mão. Filho, te amo, mas continuar deixando no meio a queixas. E aí, mas eu não tenho filho. Para nós também. Porque às vezes nós estamos nessa situação dos filhos de Eli. Nós às vezes não temos só esse caráter, mas temos o caráter dos filhos que não conhecem a Deus, que negligenciam, que estamos vivendo uma dificuldade em poder adorar a Deus. E nós precisamos, então, reconhecer o caminho de Deus. Nós precisamos caminhar o caminho de Deus. É possível? Aí pode falar, mas aonde está Deus? Eu vejo tanta maldade, tanto cristão que se diz cristão, não paga conta, mente, passa a perna, que dá jeitinho nas coisas com os outros, quer ser esperto com o trabalho dos outros, não quer pagar, não quer honrar, passa para trás de alguma forma ou outra, mente, conta mentiras. Este não é o padrão de Deus. Mas é possível que nós estejamos na igreja e nós olhamos para o lado e vejamos essas falhas de caráter? Vocês acham que é possível? O que vocês acham? Sim. Eu costumava falar, e costumo mesmo, para aquelas pessoas que me conhecem, se há alguma coisa que você está vendo que está bom e amanhã mudou, tenha pelo menos misericórdia de mim, a orar por mim. Não podemos entender que a situação de que qualquer pessoa que possa entrar num caminho errado é motivação para pensar que Deus está entrando nesse padrão também. Entenderam isso? Deus não entra no padrão por causa da maioria. Não é democracia. Se a maioria está com dificuldade, pelo contrário, Deus está constantemente chamando o seu povo para poder ter um relacionamento íntimo. Porque Deus não pode se sentir bem se não tem um relacionamento de perto com cada um de nós.
Então vamos ler o versículo 26 de 1 Samuel 2. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. É uma referência parecida com o de Jesus em Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E o que me serve isso? No meio de um mundo ímpio, no meio de situações difíceis, nós precisamos resistir às tentações que sobrevêm nas nossas vidas. No meio, Jesus não tirou o povo, ou não tirou os seus discípulos do mundo, mas enviou. Então Jesus está enviando você, nós precisamos entender isso. Jesus nos chama, nos capacita, nos envia, para nós podermos ter esse caráter de viver num mundo ímpio, mas não participar dele. Resistir à tentação. Somos chamados a resistirmos à tentação e crescer. E aprendemos então que é possível estarmos no meio de um mundo caído, de uma sociedade que odeia Deus, que é o que nós estamos vivendo, nisso que está acontecendo, no que nós estamos vendo. É possível viver no meio de pessoas que ignoram a Deus e você ser um pregador. Quando eu digo um pregador, aquele que vive a palavra de Deus, aquele que proclama, aquele que diz assim, eu sou de Deus, eu sou luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou enviado de Jesus, eu fui chamado por Cristo e eu estou crescendo na graça. Então, no meio daqueles sacerdotes ruins, daqueles que era mau exemplo, tinha Samuel. E a diferença que fez o caráter de Ana na vida dele. Sempre cuidando de detalhes, né? Que ela ia para lá de ano em ano e cuidava da roupa que ele usava para exercer a função dele lá. E Deus adverte Eli. Versículo 27 e 28. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi, olha que privilégio. Deus está falando com ele, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. E Deus nos escolheu para sermos sacerdote dele, todos nós. Você que está sentado, para ter o caráter de Deus, subir ao meu altar, você pode oferecer a Deus oferta face a face. Você pode orar e falar com Deus, você pode entrar na presença de Deus. Você foi separado para estar diante do nosso grande Senhor. Subir ao meu altar, queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Usar roupas limpas. Deus nos chamou para usar roupas brancas diante dele. Lavadas com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Deus, novamente, adverte a Eli, para ele poder ter mais uma chance. Assim como fez com Esaú. E Esaú não deu importância para o que ele tinha. Então ele foi profano, ímpio. Ele agiu de maneira leviana. E o que pode mudar a nossa vida? Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas fragilidades. Nós precisamos reconhecer aquilo que tem em nós que Deus pode e deve mudar. Para fechar,
em Marcos 9, 21 a 27, é o momento em que Jesus conversa com o pai do menino. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aqui agora a gente já entende, desde a infância. Se houvesse a prática da fé, como que ele estaria com o filho desde a infância naquela situação? E aí a maior dificuldade do texto: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós podemos ver. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Ele assumiu a sua incapacidade e a sua fragilidade, sabendo que era possível caminhar, era possível andar, era possível estar no meio de ímpios e manter a integridade, manter o caráter. Era possível que ele fosse alguém de fé, e ele sabe que com fé é possível fazer essas coisas. Mas ele diz: eu sou fraco na fé, eu sei que isso é possível. Uma coisa é conhecer, outra coisa é o praticar. E então ele creu naquilo que Jesus disse e pediu socorro a ele. E no decorrer do texto, você percebe que o que Jesus faz? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Mas Jesus, quando eles estavam pensando que ele estava morto, não foi assim com Pedro? Pedro, quando estava afundando na água, que ele estava caminhando, pediu ajuda. O que Jesus fez? O ajudou para ele não afundar. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Então, quando nós assumimos a nossa fragilidade, os nossos erros, as nossas deficiências, nós poderemos ter o nosso caráter transformado por Deus. Eli teve toda a chance para poder se arrepender e não se arrependeu, insistiu. E no momento final, aquilo que parecia que ele estava adorando o Senhor, dizendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, ele sequer clamou e disse: Senhor, até onde eu cheguei, tem piedade de mim. Eu creio, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Durante anos eu andei com falta de fé. Eu não creio na cidade celestial. Eu não creio na cidade que diz de ouro. Por que ouro? Porque são coisas que nós valorizamos para entender que vai superar tudo. Você vai pisar no ouro. Não há nada na terra que substitua, que possa ser melhor do que andar nesse caminho de Deus. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, porque eu creio que essa cidade existe, mas tem coisas que estão embaçando a minha vista, que estão deixando eu ver turvo. Eu estou vendo como árvores, não tem uma passagem assim, estou vendo ainda, Senhor, mas estou vendo como árvores. Fale para o Senhor: Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Não quero ser como Eli, não quero ser como Esaú. Eu quero ser como Ana, que chorou no lugar certo, para a pessoa certa, que chorou para o Senhor, que confiou naquilo que ela mais desejava, e que não só confiou, como entregou quando ela recebeu. Então entregue tudo que você está recebendo para Deus, o seu fôlego, a sua semana, e diga: eu já estou me preparando para a próxima semana, durante a semana, como eu vou servir a Deus. Levante-se amanhã dizendo: Senhor, como eu posso te servir hoje? Como eu posso te servir indo para a minha casa? Como eu posso te servir na minha família? Eu quero ver essa cidade celestial, porque ela é real.
que desceu, que João escreveu nas cartas, que o Senhor mesmo revelou para ele e que está escrito, que nós andaremos nessa cidade. Senhor, eu quero olhar para essa cidade. Peça a Deus, fala, Senhor, eu quero olhar para essa cidade. Eu quero ter essa visão espiritual. Eu quero proclamar o teu reino, eu quero ter os teus dons, que essas coisas mundanas, mulheres, coisas que aconteciam ali, ouro, que eles estavam pegando, não, eu quero viver, Senhor, te entregando, tendo o Senhor em primeiro lugar. E eu confio a minha família a ti, eu confio a minha casa, eu confio os meus bens, eu confio as minhas dúvidas a ti, Senhor. Eu confio, ó Deus, os meus medos, os meus desejos, os meus traumas a ti. Eu quero ter um caráter igual ao seu. Plante sementes novas e aguarde o crescimento delas. Plante sementes novas. Maneira de viver diferente. Perdoe, ame, edifique a igreja. Seja um canal de edificar a igreja. Como? Ensinando, orando, clamando pelos cultos, tendo o seu coração no Senhor, amando cada ponto que está acontecendo. Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa igreja, Senhor? Para quem nós temos que clamar é para o Senhor. E para quê? Para fazer a obra de Deus. Vocês foram primeiramente chamados para serem um exército de Deus aqui na terra, para proclamar o reino, para poder dizer, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar. Entregue a Ele tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos, devolva para Ele tudo, devolva a sua vida para Ele. Seja, Deus, o meu respirar. Plante coisas novas e aguarde o crescimento, porque terá crescimento e dará muito fruto. Frutos de arrependimento, frutos de salvação. E no meio ao choro, plante. Está chorando? Plante. Até em meio à raiva, pode plantar. Chega, Senhor, acalma meu coração, me dá direção, Senhor. Eu quero ter um espírito diferente. Que o Senhor tenha piedade de nós. Que nós possamos ser esses servos que Deus confia, que você confia nele. Saia cada vez mais confiante. A cada dia, acorde dizendo, Senhor, estou aqui. Qual Samuel? Eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Estou aqui para ouvir, Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. E Deus te chama pelo seu nome. Assim como chamou Samuel, não tenha esse caráter de Eli e se contente com ele. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, toda a honra, Deus, toda a glória a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, que nós possamos, ó Deus, engrandecer o teu nome essa semana, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, engrandecer o teu nome, Senhor. Assim como Samuel, Deus, cresceu em meio a ímpios, Deus, mas te adorando, Senhor. Em meio a Deus, a uma sociedade caída, Senhor, mas nós aqui te servindo, Senhor. Proclamando o teu reino, Deus. Colocando, Deus, em primeiro lugar, Deus, aquilo que é teu, Senhor. Olhando, Senhor, para a cidade celestial, Deus, para a nossa recompensa, Senhor, para a nossa promessa, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, crer, Senhor, na sua palavra, Deus. Que nós possamos crer, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Naquilo que o Senhor reservou, Senhor. Senhor, que o Senhor possa levantar, Deus, uma igreja cada vez mais atuante, Deus. Derrama, Deus, o teu Espírito sobre nós, Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos encher do teu Espírito, Deus. Para pregar, ó Deus, as boas novas, Deus. Para libertar o cativo, Deus. Para curar enfermos, Deus. Para expelir demônios, Senhor. Para que nós tenhamos, ó Deus, todos os dons espirituais manifestos na nossa vida, Deus. De maneira ordenada, Deus, mas de maneira poderosa, Senhor. Crendo, ó Deus, nas tuas promessas, Senhor. Assim como Ana entregou tudo que ela tinha, Senhor. Nós estamos aqui, Deus. Nos ajude, ó Deus, com a nossa falta de fé, Senhor. Nós pedimos a Ti ajuda, Senhor. Ajude esse meu irmão, Deus, que está pedindo a Ti, Senhor. Ajuda, Deus, na nossa falta de fé, Senhor.
Ajuda, Deus, naquilo que nós não conseguimos, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra que ela é verdadeira, Senhor. E nós temos dificuldades, às vezes, para exercer, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Coloque em nós o Teu Espírito, Senhor. Nos dê força, Senhor, para poder superar, ó Deus, as nossas limitações, Senhor. Porque nós não conseguimos por nós mesmos, Deus. Nós não conseguimos produzir frutos por nós mesmos, Deus. Nos dê uma mente renovada, Deus, amoldada a Ti, Senhor. Proclamando, Deus, a Tua justiça, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, possa Te ouvir, Senhor. Que o Teu povo, Deus, possa Te adorar, Senhor. Que o Teu povo, Deus, possa entender a cada dia, Senhor, o que o Senhor está falando, Senhor. Graças a Deus. Muito bom ouvir a palavra do Senhor. E o melhor de tudo, aprender com a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Para isso precisamos ser, como a Bíblia diz, como uma criança, né? Para colocar em prática. A criança, ela ouve. Algumas é difícil, né? Mas tem um coração livre para poder aprender, para perdoar. É isso que precisamos ter. Vamos lá? Santo seja o Seu nome, Jesus. Queremos ter o coração, Jesus, moldável pela Sua presença. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Seu afago, longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Seu abraço, longe do Seu abraço, Senhor. Então peça a Ele para Ele fazer isso com você. Abraça-me, vem nos abraçar, Jesus. Abraça-me. Com Teus braços de amor, com Teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Quero ser como criança, Te amar pelo que é. Ouve o Senhor no seu coração. Voltar à inocência. Acreditar em Ti e acreditar em Ti. Sempre, mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer, torno-me independente, e deixo de simplesmente crer.
posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Então peça a Ele, Abraça-me. vem abraçar a sua igreja, Jesus. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, com teus braços de amor. Abraça-me, vem nos abraçar. Abraça-me. Sim, Jesus, esse abraço todo especial, abraço sem igual, Abraça-me. abraço de um pai que ama, com seus braços de amor. Ó Jesus, é com esse abraço, é com esse carinho dado de Ti, Jesus. É com essa graça que a Sua palavra nos apresenta, que nós nos encontramos aqui, Senhor. Ouvindo a Sua palavra, e não apenas ouvindo, a entendendo a essência da onde o Senhor quer nos levar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, mesmo na correção, mostra o Seu amor para conosco todos os momentos. Permaneça conosco, Jesus. Permaneça conosco, meu Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gentilmente